Fui lá, publiquei a minha fotografia no Instagram, mandei imprimir e a cor da fotografia mudou. Isso já aconteceu contigo? Vou-te falar que isso é uma coisa muito comum no mundo dos fotógrafos e eu vou-te mostrar aqui qual a forma certa de tu exportares as tuas fotografias para que isso não aconteça. Olá, eu sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui no meu canal do YouTube tu vais encontrar muito conteúdo sobre fotografia, sobre edição, sempre com o mesmo intuito que é valorizar aí a tua fotografia para que tu possas aí impressionar os teus clientes e viver bem dessa nossa paixão, não é? Que é a fotografia. E olha só, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece muito, pelo menos eu vejo muitos fotógrafos reclamarem, que é o quê? Sérgio, eu fui lá, fiz uma edição, caprichei na edição, fiz tudo o que podia ser feito. Publiquei a fotografia ou mandei imprimir uma fotografia e ela veio diferente daquilo que eu vi na hora da edição, tá? Isso já aconteceu contigo, tá? Se isso já aconteceu contigo, eu vou-te falar que existem vários motivos para isso acontecer, mas um dos principais é a exportação da nossa fotografia ser feita de forma errada, tá? Então tem outros motivos, eu vou falar também sobre eles aqui. A única coisa que eu te quero pedir aí nesse início de vídeo, não é? Aquele padrão do YouTube, que é o quê? Deixa o like, isso é importante para nós podermos chegar até mais pessoas, para ajudares aqui no nosso projeto e também deixa um comentário e subscreve o canal se tu gostas de conteúdos relacionados com esses, tá? Essa é a forma aí de eu poder produzir mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a prática aqui e olha só, primeira coisa, antes de abrir aqui o Lightroom, o que é que eu te queria dizer? Cores diferentes, ok? Pode ter a ver com várias coisas e uma das principais que não está relacionada com a exportação é o teu monitor não estar calibrado, tá? Então é assim, isso é muito comum. Eu fiz uma aula bem completa sobre esse tema, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que tu possas ver e aprofundar-te nesse tema, tá? Então ela é uma aula super completa só sobre calibração de monitores, mas esse é também um dos principais motivos de ter essa mudança aí na cor da fotografia, tá? Então a primeira coisa é, tu precisas ter o teu monitor calibrado, tá bom? Então vamos lá, passando aqui para a parte do Lightroom, olha só, eu estou aqui na revelação do Lightroom, ou seja, onde nós fazemos a magia na nossa fotografia e eu tenho aqui essa fotografia. Quando eu falo de exportação do Lightroom, o que é que nós temos que entender, tá? O que é que nós temos que entender? Sempre que eu estou a trabalhar numa fotografia, eu posso clicar no botão do lado direito e simplesmente ir aqui até exportar, onde é que está aqui, ó, exportar e fazer todas as configurações, tá? Dessa forma eu exporto uma fotografia individual. Sérgio, isso é a melhor forma de fazer? Não, isso não é muito produtivo, então o que é que eu te sugiro? Usa a biblioteca, ok? Então tu na biblioteca tu podes, por exemplo, exportar todas as fotos ao mesmo tempo, tá? Então dei aqui um Ctrl A, um Command A e posso fazer a exportação de todas as fotos ao mesmo tempo ou um conjunto de fotos, se fizer sentido para mim, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o quê? Imagina que eu quero exportar essa fotografia, tá? Eu vou fazer o exemplo em uma, pode ser a mesma coisa se vocês fizerem em todas ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, na hora que eu vou exportar a minha fotografia, eu cliquei aqui no botão exportar e existem várias configurações de exportação, tá? Só que muitas pessoas às vezes chegam aqui, mudam o local da exportação e simplesmente clicam em exportar sem saber muito bem o que pode ser mudado aqui e o que é que isso influencia no nosso resultado final. Então a primeira coisa que nós vamos entender é o quê? Onde estão principalmente as definições de cor é aqui na configuração de arquivos, ok? Sérgio, que ações, que opções eu tenho aqui na configuração de arquivo? Primeiro, formato da imagem, ou seja, essa aqui é a parte mais importante porque se eu quero uma fotografia, por exemplo, para imprimir ou para publicar na rede social, eu vou utilizar ou o JPEG ou o PNG, tá? Então aí tem umas diferenças entre um e o outro, mas na maioria das vezes vai ser o nosso JPEG, ok? Então esse é o formato da imagem. Se eu quero um arquivo, por exemplo, em negativo digital, ou seja, um arquivo que eu possa reeditar, que seja um RAW, digamos assim, eu posso usar o DNG, tá? Aí cada coisa tem a sua finalidade, não vou abrir muitos parênteses, senão vai ficar bem confuso esse vídeo aqui, tá? Então a primeira coisa é, qual é o meu objetivo final? É imprimir, é publicar a fotografia na minha rede social. Então eu vou exportar aqui em JPEG. Só que aí tem uma configuração aqui que é o espaço de cor, que muitas pessoas se esquecem, tá?
Porquê que essa configuração é importante? Olha só, eu tenho aqui vários espaços de cor, tá? sRGB, Display, Adobe RGB e Profoto RGB. Sérgio, qual a diferença entre eles, tá? Porquê que tem vários? Nem sabia que existiam esses perfis. Ó, o que é que nós temos que entender? Os perfis, ó, basicamente, os mais usados são o Adobe RGB e o sRGB, tá? Esses aqui são os que a maior parte dos casos nós vamos precisar utilizar. Sérgio, deixa-me perceber a diferença entre eles então. Ó. O sRGB, se vocês conseguirem perceber aqui, ó, ele tem um alcance menor de cores, digamos assim, tá? Do nosso círculo cromático, ele tem um alcance menor de cores. Enquanto o Adobe RGB, ó, ele já tem um maior alcance de cores. Então, supostamente, o Adobe RGB ele é melhor. Porquê? Porque ele alcança mais cores, ok? Nem sempre é assim. Porquê? Não adianta, nós temos que sempre pensar qual é a finalidade da nossa exportação. E como eu falei para vocês, se tu vais exportar, por exemplo, para publicar na rede social, tu podes publicar em Adobe RGB. Porquê? Porque o Instagram, o próprio Google Chrome, os navegadores, eles reconhecem o Adobe RGB, ok? Mas, por exemplo, para impressão, na maior parte das vezes, as impressoras elas não reconhecem o arquivo Adobe RGB. Então é muito importante tu saberes qual a finalidade que eu tenho da minha exportação, para que é que ele serve. Se for só para publicar, tu podes fazer em Adobe RGB. Agora, se for para imprimir, eu recomendo que tu exportes em sRGB. Ah, Sérgio, mas eu vou perder cor. Não é essa a questão. Ó, pensa comigo. O que é errado? Errado é tu editares olhando a tua imagem a Adobe RGB e depois na hora de tu imprimires, a foto vai passar para sRGB, ou seja, ela vai ter uma diferença, ela vai ter uma alteração da cor sem tu perceberes, tá? Então esse é que é o problema muitas vezes, que é o que acontece é o seguinte, eu tenho a minha fotografia aqui, tá? Então eu tenho a minha fotografia aqui, eu exportei a minha fotografia em Adobe RGB porque eu acho que vai ser o melhor espaço de cor, só que quando eu mando imprimir, às vezes a impressora ela não reconhece o Adobe RGB, então o que é que ela faz? Ela converte automaticamente para o nosso sRGB e aí sim eu vou ter uma perda de cores, tá? Então o que é muito importante vocês entenderem? Primeiro, qual a finalidade? Se vocês não querem, o que é que eu faço? Agora estou a dar o meu exemplo pessoal. Como eu tenho uma finalidade de impressão, de publicar nas redes sociais, eu uso sempre o mesmo espaço de cor, que é qual? O sRGB. Porquê? Porque o sRGB ele vai funcionar tanto para impressão, como para publicação nas redes sociais, como para publicar no Facebook, no Instagram, para qualquer um, certo? Ah, Sérgio, mas ele não vai perder cor? Não, porquê? Porque eu já vou estar desde o primeiro momento a trabalhar nessa fotografia em sRGB, ou seja, quando eu estou a editar a minha fotografia aqui dentro do Lightroom, eu sei exatamente que é essa cor que eu vou ter no resultado final. Então se eu quiser deixar a foto um pouquinho mais amarela, um pouquinho mais saturada, eu sei que exatamente é isso que eu vou ver lá no meu final, tá? Então o que é que eu sugiro? Usa desde o início até ao fim do teu processo o mesmo espaço de cor. No meu caso aqui, a minha câmera está configurada em sRGB. O meu Lightroom exporta as fotografias em sRGB. O meu Photoshop, ele está configurado também para trabalhar em sRGB. E aí eu vou ter uma unidade, a minha fotografia nunca vai mudar de cor e aí eu vou ter um controle muito melhor sobre aquilo que vai sair, tá? Então essa aqui é a minha sugestão. Então o que é que vocês fazem? Vai aqui nas configurações de arquivo, seleciona o JPEG, sRGB, qualidade pode deixar em 90, não precisa deixar em 100, só vai deixar o arquivo mais pesado e não vai perder a qualidade de deixar em 90, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer também é, na nitidez de saída, eu gosto de adicionar uma nitidez a mais aí na hora da exportação, tá? Eu gosto de utilizar aqui, Sérgio, é certo, é errado? Faz testes, tá? Vai lá, escolhe nitidez de tela padrão, alta, baixa, e aí tu vês qual é a que faz mais sentido para ti, tá? Então basicamente essas aqui são as configurações principais para a hora da exportação e agora, depois disso, tu vais fazer a tua exportação e tu vais poder utilizar esse arquivo para publicar, tá? Como tu já podes ver aqui, o nosso perfil de cor é o sRGB, tá? Como eu configurei lá. Sérgio, mas um dia eu fiz uma publicação no Instagram e eu abri no meu telefone e eu abri no telefone da minha namorada, do meu namorado e a cor era diferente. Deixa claro isso, tá? Vai ser praticamente impossível tu teres a mesma cor em todos os dispositivos, numa televisão, num monitor do computador, numa tela retina do Mac, no iPhone, aí no Android,
vai ser diferente. Porquê? Porque eles têm tecnologias diferentes. Um tem tela de LED, o outro tem LCD. Então tem tecnologias de visor diferentes e isso vai alterar as cores, tá? Então desapega um pouco de querer deixar as cores iguais em todo lugar. Isso vai ser impossível. Tu vais ficar completamente maluco da cabeça, não vais conseguir isso e vais andar sempre atrás de uma coisa que tu não tens controle sequer sobre isso. E tem mais, não é? Tu podes muitas vezes entregar ao teu cliente uma fotografia em formato digital e ele colocar a fotografia na televisão e a televisão está lá com o modo jogo de futebol com o verde super vivo. E o que é que tu tens? Não tens controle sobre isso. Ele pode ir lá e mudar aquilo para outra cor e tu não tens como controlar isso. Então a minha sugestão é o quê? Tenha o controle sobre o teu resultado. O que é o teu resultado? É aquilo que tu entregas desde a hora do clique até entregar, por exemplo, um álbum pronto para o teu cliente. Se o teu álbum tiver com uma cor diferente daquilo que tu imaginaste lá na hora da edição, é tua responsabilidade, tá? E aí eu sugiro muito que tu leves em consideração as dicas desse vídeo aqui para não teres esse tipo de problema. Então, eu quero que tu me contes aqui nos comentários se tu já passaste por esse tipo de dificuldades e se essa dica aqui vai ser útil para ti, tá? Então deixa aí um comentário, eu gosto de ler cada um deles e dessa forma tu consegues ajudar aí o nosso canal a crescer para que eu possa criar mais conteúdos como esse, tá? Então é isso, vemo-nos no próximo vídeo.